a incapacidade da lei e o advento da graça. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Que palavra do Paulo, né? Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, salvos pela graça, mais do que vencedores, igreja sem ruga e sem mácula, livres do pecado, totalmente libertos do império das trevas. Abençoada igreja, hoje nós queremos falar do advento da graça que veio por causa da incapacidade da lei. É claro que o advento da graça, obviamente, era algo predestinado por Deus, preparado desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes de haver esse tempo que nós conhecemos, antes de haver a criação, o Senhor já havia pré-ordenado a graça. Por que o Senhor Deus fez isso? Porque o Senhor Deus é onisciente. Então ele sempre soube de todas as coisas. E claro, sempre soube que o homem se manifestaria, que haveria o pecado. Amado, Deus sempre soube disso, tá? O Deus não foi pego de surpresa. Alguns acho que pensam assim, né? Mas o Senhor Deus não foi pego de surpresa em momento algum. Ele sempre soube de tudo isso. E claro, ele sempre soube da incapacidade do homem e da incapacidade da própria lei, né? Dada, no caso, a lei ela foi dada e ela cobriu toda a humanidade. Ou seja, a lei trouxe o pecado, né? A palavra diz que a lei foi a força do pecado. Então ela trouxe a condenação para todos os homens. Só que ela foi dada especificamente para os judeus cuidarem dela. Mas o resultado da lei veio para toda a humanidade. E a lei, ela foi incapaz. Você acabou de ler comigo? Ela foi incapaz de salvar. Ela foi incapaz, né, de tornar o homem justificado, abençoado. Foi incapaz. Mas ela foi incapaz por causa da própria natureza humana. A gente vai ver isso ao longo do estudo. Então, nem mesmo os judeus que receberam a lei, né, para cuidar dela, para cuidar do seu cumprimento, para exercer ali o culto, né, antes da cruz, aquele tipo de culto, né, do sistema judaico e tudo mais, eles receberam todo aquele privilégio. A aliança foi dada a eles, né, a primeira. Então a relação com Deus, ainda que, né, era uma relação que tinha intermediários, vamos dizer assim, né? Havia necessidade de um templo, de sacerdotes, de um sumo sacerdote, né, do cumprimento da lei e tudo mais. Hoje a relação com Deus ela é direta, porque Deus habita em nós, né? A graça é isso, é algo maravilhoso, né? Mas naquela época havia todo esse distanciamento. Mas apesar disso, eles tiveram todo esse privilégio de Deus. Mas nem mesmo eles conseguiram se justificar por meio da lei. A lei, a palavra diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E a palavra diz também, na carta aos Hebreus, que a segunda aliança, a nova aliança, veio pela incapacidade da primeira. A palavra diz que nunca, se a primeira aliança, né, o apóstolo Paulo diz assim, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha só, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Tremendo isso, né? Se eu não me engano, isso está em Hebreus no capítulo 8. É tremendo. Então, só se buscou lugar para uma nova aliança porque a primeira não foi capaz. Ela foi imperfeita. Gente, note bem, não sou eu que estou falando isso, não. Está escrito, vocês sabem que está escrito. Então, não estou aqui inventando doutrina, estou criando aqui algo da minha cabeça. Não, eu estou falando do que está escrito. Então, se buscou uma nova aliança pela incapacidade da primeira. Só que isso também não foi um improviso. Eu quero que você entenda isso. O advento da graça veio pela incapacidade da lei? Sim, mas isso estava pré-ordenado por Deus.
Não houve improviso. Puxa, a lei não deu certo, deixa eu improvisar. O que eu vou fazer? Vou trazer a graça então. Não foi isso aí. Tá? Mas por que houve então essa sequência, Cristiano França? Só Deus sabe, amado. Os planos de Deus são perfeitos. Então, se as coisas aconteceram como aconteceram, é porque tinha que ser assim. Eu não vou questionar Deus. E te aconselho também a não ficar questionando Deus. Não nesse sentido. Mas então, porque... Amado, esquece isso. Confie em Deus. A minha palavra para você é essa. Confie em Deus. Se ele fez nesta sequência, é porque tinha que ser assim. Tá? Então você vê que Deus no início deu ao homem a sentença. Olha, se pecar, certamente morrerá. O homem pecou, porque Deus sempre soube que isso aconteceria. Então Deus mandou a lei trouxe a força do pecado e trouxe a morte, né? E principalmente do ponto de vista espiritual, porque antes da lei a morte física já estava no mundo. Então a lei veio para reforçar essa sentença de Deus. Então você vê que tudo é uma sequência. O que Deus fala não pode voltar vazio. Então até a lei teve essa importância, né, de colocar em prática aquilo que Deus havia dito. Por isso que Paulo diz, inclusive, que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Também não estou inventando isso, foi o apóstolo Paulo que falou. Eu falo essas coisas, amados, porque as pessoas às vezes entram em contato comigo, ou mandam e-mail, ou fazem comentários no YouTube, tipo, me acusando de falar as coisas que, na verdade, não sou eu que falo. Eu estou falando do que está escrito. Você diz isso e aquilo. Eu falei, irmão, eu não digo nada. Quem disse foi Paulo. Entende? Você não está levando em conta isso. Você está achando que eu, Cristiano França, que estou inventando doutrina. Eu estou tirando da Bíblia. Entende? Então, veja, o Senhor fez essa sequência, né, até que a graça se manifestou por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Hoje vivemos plenamente a nova aliança para a honra e glória do Senhor. Tá? E a graça maravilhosa, o novo pacto, o que nós chamamos de o sétimo dia eterno, o qual nós já vivemos, ele veio justamente pela incapacidade da lei, mas não foi um improviso. Deus sempre soube que seria assim. E a lei, amado, ela foi incapaz, né, de fazer. E é interessante esse versículo. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Eu quero destacar uma coisa interessante aqui. Romanos 8,3, na Nova Versão Internacional. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, algumas versões mais antigas, mais tradicionais, dizem assim, né? O que fora impossível para a lei. Interessante, né? Impossível por quê? Porque a lei não tinha capacidade de fazer. Então aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Por quê? Porque a lei era cumprida, tinha que ser cumprida por meio da carne. Agora veja que interessante. Aquilo que a lei não fez, olha o que o texto diz. Deus o fez. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ou seja, Deus tomou a rédea da situação. Olha, chegou o momento de eu atuar. Eu dei a lei. Eu sempre soube que a lei não teria essa capacidade de fazer o que tinha que ser feito, que era justificar o homem. Mas eu dei porque tinha que dar a lei. É aquilo que eu falei. Confie no plano de Deus. A lei veio como um ministério de morte e de condenação. Tá? Então Deus enviou a lei, mas Deus sempre soube que a lei não seria capaz de justificar o homem. Então o próprio Deus entrou em ação, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador. Ou seja, ele veio de uma ascendência humana e divina, né? Ele nasceu pela atuação direta de Deus no ventre de Maria. Jesus, portanto, tinha a natureza divina que veio de Deus, obviamente, mas ele também tinha a natureza humana. Por isso que diz que ele veio à semelhança do homem pecador. Ele veio como oferta de Deus pelo pecado. O próprio Deus ofereceu o seu filho pelo pecado e assim condenou então o pecado na carne. Ou seja, Deus atuou no lugar da lei. Então ele deu a lei porque ele tinha que dar, a lei tinha que vir. Fazia parte dos planos eternos de Deus. Mas Deus sempre soube da incapacidade da lei, por causa da incapacidade do homem, na verdade. Porque o problema da lei não era a lei em si, o problema era o homem, né? Então Deus sempre, como ele sempre soube da incapacidade do homem, então o próprio Deus entrou em ação. Né? Então fez manifestar o seu filho, como diz a palavra, né? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Veio à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Então o Senhor Deus então condenou o pecado por meio dessa atitude do próprio Deus.
Tremendo isso, né? Então, por que a lei, amado, estava contaminada pela carne, como diz aqui? As versões mais tradicionais dizem que a lei estava enferma pela carne. Porque a lei precisava ser cumprida por meio da carne. Então, a incapacidade da lei era exatamente isso aí. Tá? Vamos ver isso aqui? Hebreus capítulo 9, versículo 10. Aqui no contexto está se referindo às ordenanças da lei. Aí, olha só o que diz no 10 sobre essas ordenanças e os mandamentos. Os quais, esses mandamentos, não passam de ordenanças da carne. Olha só. Na Nova Versão Internacional diz ordenanças exteriores, que é uma referência, obviamente, à carne, tá? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções são os batismos nas águas, né? A limpeza, a lavagem por meio da água. Impostas, ou seja, ordenanças estas, né? Impostas até o tempo oportuno de reforma. Sabemos que a reforma já aconteceu, né? Quando aquele templo de Jerusalém caiu, foi o dia da reforma total de todas as coisas. O fim total das obras da lei naquele templo de Jerusalém. Mas olha só, os quais não passam de ordenanças da carne. Vocês percebem por que a lei nunca teria capacidade? Porque ela era incapaz? Porque o homem sempre foi incapaz. Por causa da natureza humana. O homem sempre foi incapaz de se justificar, né? De se tornar um abençoado, de se tornar um salvo sempre salvo. O homem por si só jamais conseguiria isso, amado. Entende? Olha, abençoados, as pessoas podem pensar assim, poxa, irmão Cristiano, você fala aí muito da lei, tá certo. Mas a maioria das igrejas não vive na lei, irmão Cristiano. Gente, os irmãos novos na graça, alguns, não todos, eles têm esse pensamento. Se você é uma pessoa nova na graça, está chegando agora, está se libertando de pouco tempo do sistema, de repente você pode ter esse pensamento. Não, Cristiano, existe até algumas igrejas que realmente estão na lei, como os adventistas, né, que guardam sábado e que observam os 10 mandamentos na letra, etc. Ou tem algumas denominações que se dizem cristãs, né, mas que seguem a lei, etc., a rigor, né, e tudo mais, ou seja, seguem a lei de maneira clara, objetiva e falam abertamente que vivem na lei e acham que é importante viver debaixo da lei. Por incrível que pareça, mas existem denominações assim. Mas, amados, não se enganem. Claro que existem essas denominações que falam abertamente que estão debaixo da lei. Mas, amados, a maioria das denominações outras, as mais conhecidas, sejam tradicionais como batista, como presbiteriana, etc., ou as menos tradicionais, as neopentecostais, ou etc., as da teologia da prosperidade, todos esses segmentos, católico, tudo isso aí, está debaixo da lei de maneira velada. Tá? O que significa de maneira velada? Significa que é meio escondido. Eles não dizem que estão na lei, mas estão. Se você perguntar para qualquer pastor do sistema, a não ser esses que dizem claramente que estão debaixo da lei, que tem que cumprir, e tem que guardar sábado, tudo bem, existem esses. Mas se você for em qualquer sistema aí que não fala abertamente que está debaixo da lei, se você perguntar se ele está na graça, ele vai dizer que está. Veja, ele pode até estar, sendo ele ou ela um filho de Deus, né? Pode até estar do ponto de vista do tempo, né? Porque nós estamos no tempo da graça. Tá? Já estamos no 7º dia, tudo já foi consumado, a graça já foi inaugurada por Jesus. Tá? Então, do ponto de vista do tempo, a pessoa pode até estar, mas eu digo estar debaixo da graça do ponto de vista de observar e viver o evangelho da graça. Então, de viver os benefícios da graça, de se libertar do sistema. Você pode perguntar a qualquer líder, ou qualquer irmão mesmo, vai em qualquer denominação dessa aí, irmão, você está debaixo da graça? Ele vai dizer, claro, eu vivo na graça, minha igreja é graça, meu pastor prega a graça. De repente o cara fala uma ou outra, de cada 10 palestras, de cada 10 pregações, ele fala alguma coisa da graça. O cara diz que está na graça. Não, meu pastor é da graça. Ele é da graça, mas ele por acaso manda você jejuar? Claro, irmão, o jejum é da graça, tem que buscar poder. A tua igreja é da graça, mas vem cá, vocês comem na Santa Ceia? Claro!
claro que comemos, a Santa Ceia é uma prática cristã de comunhão. E o irmão fica até emocionado, né? Comunhão, aquela coisa toda. É mesmo, amado? Vem cá, você não sabia não que a Santa Ceia, na verdade, é algo derivado da Páscoa judaica? Acaba sendo, de certa forma, a Páscoa, porque, na verdade, a ceia do Senhor foi a última Páscoa que Jesus fez com os discípulos dele. Não é? Então, o que se faz hoje é um derivado daquela Páscoa. Acaba sendo um tipo de Páscoa. É a Páscoa judaica, indiretamente, né? Você não sabia disso? Não, irmão, que Páscoa? Não, a Páscoa, veja bem... Sabe, é um tal de gente, veja bem, de não sei o que, eles ficam tentando explicar, né? Que não, na verdade não estão debaixo da lei. Irmão, você é pecador? Pergunta aí, qualquer um do sistema. Claro que sou pecador. Eu me reconheço como pecador. Eu me reconheço que eu sou uma pessoa falha. Eu sou pó da terra. Ué, amado, você não é nova criatura, não? Não, eu sou nova criatura, mas eu também sou pecador. Olha, amado, biblicamente isso é impossível. Biblicamente é assim, ou você é pecador, ou você é nova criatura. Para você ser pecador, você tinha que ter nascido antes da cruz, portanto, debaixo do pecado. Só foi pecador quem nasceu debaixo do pecado, antes da cruz, antes de Jesus condenar o pecado na carne, como nós vimos, né? Antes dele aniquilar o pecado. Nós temos um estudo sobre ser nova criatura. Se você, de repente, é novo na graça e não entende bem isso, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube quem está pela gravação, tá? Você está assistindo pela gravação no YouTube, vai aqui na descrição do vídeo, pega o link para você assistir. Sim, já nascemos novas criaturas. Esse estudo é maravilhoso. Eu vou deixar o link para você entender isso aí. Então você é nova criatura? Não, eu sou nova criatura. Mas é pecador? Também sou pecador. Falei, irmão, não dá. Ou você é pecador ou você é nova criatura. Por que essas pessoas têm esse pensamento? Eu sou pecador, que eu tenho que comer ceia, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que seguir mandamento, que eu tenho que guardar sábados. Por que as pessoas têm? Porque elas estão debaixo da lei. Mais uma vez, não no sentido do tempo, gente. O tempo da lei passou. Quando eu digo que elas estão debaixo da lei, é porque elas estão submetidas aos mandamentos da lei que estão disfarçados de mandamentos da graça. Então, mesmo que a lei já tenha sido cumprida, já está obsoleta, né? Há milênios, né? Há 2000 anos que o Senhor tornou obsoleta, cumpriu todas as coisas. Apesar disso, as pessoas ressuscitam, por assim dizer, né? A lei na vida delas. Porque vivem nessas obras. Só que essas obras não aperfeiçoam ninguém, amado. A palavra diz na carta aos Hebreus que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então a pessoa fica tentando se aperfeiçoar, por exemplo, por meio do jejum, né? Vou fazer um jejum de alimentos, ficar aqui umas horas sem comer, para eu quebrar a carne, para eu me aperfeiçoar. Amado. Ou você é perfeito pelo que Jesus fez ou não é. A gente vai ver isso aqui já na palavra. Vocês estão entendendo o ponto de hoje? Você que está hoje no sistema religioso, ou que está saindo de lá, mas ainda está meio confuso. Alguns irmãos nos escrevem assim, né? Poxa, irmão Cristiano, eu estou aqui aprendendo, eu estou vendo os vídeos, mas ainda estou meio preso, eu ainda vou lá na igreja, estou saindo aos poucos, eu não sei como é que eu faço. Amado, olha, se Deus está te dando a oportunidade de conhecer a graça, corte relações com o sistema. Eu entendo que às vezes não é fácil, porque a família está lá, sabe? Então eu até entendo, se você de repente quer ficar mais um tempo por causa da família, ou porque você quer, né, que a sua família não recebeu a graça, então você quer que eles recebam, então você vai devagarzinho. Veja, como estratégia, eu até acho válido você ficar um tempo no sistema como estratégia, de repente para você levar a graça aos poucos para sua família. Mas, amado, eu vou dizer para vocês uma coisa, amados irmãos, é impossível, escreve o que eu estou falando, é impossível você viver no sistema religioso depois de conhecer a graça. Não dá. Você não vai conseguir. Você vai ficar sempre em conflito. O que o pastor pregar lá, teu coração não vai receber. Você vai ficar rebatendo. Eu vivi isso, irmão, tá? Estou falando porque eu vivi isso aí. Então é muito ruim você estar num lugar e teu coração fica rebatendo o que se fala. Ih, isso está errado. Ih, o que esse cara falou não tem nada a ver. Ih, porque não sei o quê. Entende? Então tem que romper. Se Deus te deu a oportunidade de conhecer a graça, tem que romper.
Entende? Porque você viver debaixo da lei, seja esse segmento que fala abertamente que está debaixo da lei, ou seja o segmento que finge não estar debaixo da lei, não importa. Se você está submetido a essas obras, você está debaixo de maldição. E mais uma vez, não sou eu que digo isso, é a palavra. Então nós temos que seguir a palavra. Entende? Não se preocupe. O irmão Cristiano está inventando. Eu não estou inventando, mas do que eu falo, eu dou respaldo bíblico. E não é só letra por si só da Bíblia, é texto e contexto. Nós procuramos e buscamos respeitar, inclusive, todos os contextos possíveis aqui. Tá? Então, amado, veja, não adianta, no meio do sistema dessas obras, você nunca vai se aperfeiçoar. Você já é perfeito para Deus, porque Deus te olha sob o prisma do que Jesus fez. Deus te olha sob o prisma da graça. Dele mesmo, obra dele. Então não é a sua obra que te aperfeiçoa diante de Deus para você se tornar um salvo. Não, se você é um filho de Deus, nascendo filho, boa semente, você é salvo, sempre salvo. As obras boas que você faz, elas são consequências da sua posição e não a causa de alguma salvação ou de alguma posição espiritual. Olha, para o homem, sempre foi impossível se salvar por meio da lei ou por meio de obras. Tá? Veja só que interessante esse termo aqui. Esse texto aqui, perdão. Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, olha só, amado, quem poderá, pois, salvar-se? Olha a pergunta que o pessoal estava fazendo ali, tá? Quem vai poder se salvar então? Olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens, isso é impossível. Gente, olha só. Para os homens é impossível. Mais uma vez, é o irmão Cristiano que está falando? Não. O próprio Jesus, ainda no dia de sua carne, deixou muito claro. Quem pode se salvar? Perguntaram. Jesus disse, para os homens é impossível. E aí você se lembra lá do início, né? Do primeiro versículo. O que era impossível para a lei, né? Ou no caso que nós lemos na Nova Versão Internacional, o que fora incapaz, o que a lei fora incapaz de fazer. Para os homens é impossível. Mas não para Deus. Pegou? Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Que tremendo, né? Tá vendo? Era impossível para os homens se salvarem. A lei nunca traria justificação e salvação para o homem. Por isso é impossível, era impossível para a lei e continua sendo impossível. Não é por meio de obras da lei que você se coloca, né, santificado diante de Deus e salvo e filho. As pessoas pensam que essa posição espiritual toda vem por meio dessas obras, de seguir mandamento de pastor, de líder, de bispo, de apóstolo, de padre. Amado, esquece isso. Nós temos um chamado a viver na total dependência da graça de Deus. Entende? Apenas refletindo a graça. Não buscando por meio de obras e de mandamentos, de obras de lei, tentarmos ser alguma coisa diante de Deus. Eu vou me salvar aqui pela minha obra. Isso é uma bobagem, abençoado. Para os homens isso é impossível. Você acabou de ler conosco aqui. Então, amado, veja, Deus sempre soube, vou repetir isso, na sua onisciência, Deus sempre soube que seria impossível para o homem se salvar. Por isso que Deus deu a salvação em Cristo antes dos tempos dos séculos. Tá? Então a lei foi dada, mas a lei já veio com uma incapacidade embutida nela por depender da carne. Então vamos ver alguns exemplos do que era impossível para a lei. Número 1, como exemplo, era impossível para a lei fazer os eleitos de Deus serem justos. Ou seja, serem justificados. Ninguém jamais seria justo, ou feito justo, né? Ninguém seria justificado. O que significa justificado? Justificado é inocentado, sem culpa. Nenhum homem seria justificado e inocentado por meio da lei. Romanos 3:20. Porquanto,
pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante de Deus. Aqui está será, amados, no futuro, porque eles estavam ainda antes da vinda do Senhor. Tá? A vinda do Senhor se concluiu no ano 70. Tá? O Senhor veio em juízo contra Israel e concluiu todas as profecias escatológicas. Tá? Se você não entende isso, irmão Cristiano, eu nunca ouvi falar disso. Tá? Que história é essa de Jesus ter vindo no ano 70? Isso me deixou confuso. Calma, calma. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link da nossa playlist de escatologia consumada. Tá? A nossa playlist de escatologia consumada. Assista a todos os vídeos que vocês encontrarem nessa playlist, para você entender essa questão da volta do Senhor. Aqui nessa ocasião, obviamente, eles estavam antes daquele acontecimento do ano 70. Por isso que Paulo fala, ninguém será justificado, ou seja, quando vier o juízo, que já veio, né? Então nenhum deles seria justificado no juízo diante de Deus por meio de obras da lei. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, na verdade, é o contrário. Pela lei não viria a justificação. Pela lei veio o conhecimento do pecado. As pessoas passaram a se verem pecadoras, porque passaram a conhecer o pecado que já tinha na carne delas. E a lei veio dizer, olha, isso é pecado. Apontar, né? Pecado, pecado. Então o cara teve o conhecimento do pecado. Então, na verdade, não foi a justiça que veio pela lei, foi o conhecimento do pecado. Tremendo, né? Então, a lei jamais teria capacidade de justificar o homem. Tá? Consequentemente, se a lei não podia justificar o homem, ela não podia salvar o homem. E aí entra aquilo que nós lemos agora há pouco. Né? O Senhor falou, ao homem ser salvo por si mesmo é impossível. Tito 3, 5 até o 7. Só para pontuar, né, o contexto bíblico que eu estou falando. Olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Aí já está a resposta, né? Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Olha aí, ó. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus, né? 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, por meio do que veio a justificação? Por meio da graça. Pegou, né? Por quê? Porque para o homem é impossível se justificar com a lei. Então a justificação teria que vir pela graça. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amados, fomos feitos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo, por meio da graça. Então o advento da graça veio pela incapacidade da lei que estava ligada à incapacidade do homem. Entenda isso. Tá? Irmão Cristiano, por que Deus trouxe a graça, já que ele havia dado a lei? Claro, ele deu a lei porque tinha que dar, mas ele sempre soube da incapacidade da lei que estava ligada à incapacidade do homem. Então Deus pré-ordenou a graça e a fez se manifestar por meio de Cristo. Entende? Então, podemos dizer que o Filho de Deus hoje é justo, justificado, não por alguma obra que ele faça. Você acabou de ler comigo. As obras, na verdade, as boas obras, tá? Não obras da lei. As boas obras são uma consequência da justificação e não a causa. Tá? Então a lei nunca justificou ninguém, logo, obviamente, nunca salvou ninguém. Uma outra coisa que a lei nunca conseguiu fazer é purificar a consciência. Amado, sabe o que acontece? Debaixo da lei, além de tudo que a lei trazia, né, o conhecimento do pecado, a lei trouxe morte, condenação, aquela coisa toda, a lei trazia má consciência. Ou seja, era uma consciência de pecado só pela existência da lei. O cara se via como pecador por causa da lei, que a lei trouxe essa condição de pecador. Entende? Então havia, além de tudo, aquele peso na consciência. Isso antes da cruz. A lei trazia esse peso. Note, veja só, esse peso na consciência, ele está até hoje no meio do coração, na mente, né? O coração e a mente, né? Está no coração do povo até hoje. Essa má consciência que vem da lei.
É aquilo que eu falei agora há pouco. Pergunte a qualquer irmão aí do sistema se ele é pecador. Ele vai dizer que é. Esse pensamento de ser pecador vem da onde? Da má consciência que a lei atribui ao povo. Então, a lei, ela nunca poderia purificar a consciência, porque, na verdade, a má consciência vinha exatamente dela. Se hoje você não tem consciência mais de pecador, você não tem má consciência de pecador. Você sabe que você é amado por Deus, é um abençoado, abençoada, né? Mais que vencedor. Você é santo, é filho. Toda essa consciência que você tem vem pela graça. Se você dependesse da lei, teria só consciência de pecado. Eu sou pecador, eu sou pó da terra, né? Gafanhoto, e não sou salvo. E se Jesus voltar, eu vou ficar. É assim que o sistema aí vive, né? Eles pensam que Jesus vai voltar ainda no futuro, e quando ele voltar, eventualmente, eles vão ficar. Tem um pensamento distorcido. Agora, por que vem essa má consciência? Justamente pelas obras da lei. Hebreus 9, versículos do 12 ao 14. Olha só que interessante. E não pelo sangue de bodes e novilhos, pela lei, né? Eu oferecia sangue de bodes, novilhos, né? Mas por seu próprio sangue, o Senhor Jesus, né? Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Olha só, amado. Você percebe essas palavras que são usadas aqui no texto bíblico? A redenção, o que é a redenção? É um resgate, a salvação da morte eterna foi eterna. O sistema hoje diz que o povo perde a salvação, que o povo pode morrer para sempre, viver num suposto inferno pegando fogo. Entende? E a palavra está dizendo o seguinte: não, o Senhor obteve uma eterna redenção. Não pelo sangue derramado na lei, mas pelo seu próprio sangue. 13. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, ou seja, uma purificação só de aparência, uma purificação externa, simbólica, portanto, porque essa purificação é da carne, ela é simbólica. Porque a carne, na verdade, não se purifica, nunca se purificou. Então, o sangue derramado dos animais era uma purificação simbólica, externa, da carne. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, esse sim, né? Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as obras mortas da vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Olha só, o que está dizendo? O que o texto está dizendo? O sangue dos touros e de bodes e novilhos, etc., eles faziam uma purificação simbólica que era segundo a carne, era externa, era só uma purificação aparente. O sangue de Jesus, por outro lado, ele purificava, não só purificou, né, a vida do povo de Deus, como a consciência, para que o povo pudesse servir ao Deus vivo com uma boa consciência. Então, amado, vamos lá. Se você tem boa consciência hoje, o que é isso? O que é boa consciência? É a consciência de salvo, consciência de abençoado, de filho de Deus. Você tem consciência de que você é selado pelo Espírito. Você tem consciência que Deus te ama. Você tem consciência que a sua vida é eterna. Eu pergunto, isso é ou não é uma boa consciência? A consciência da lei, não. É a consciência de pecado. Eu sou pecador, sou amaldiçoado, não sei o quê. Isso é consciência da lei. Entende? Agora, a consciência da graça é o quê? Justificado. Né? Nós, no caso, já nascemos inocentados, porque já nascemos fora do pecado. Aqueles irmãos que estavam debaixo do pecado foram inocentados. Então, a consciência é essa, de justo, de abençoado, de filho de Deus, de salvo sempre salvo, de mais que vencedor. Essa é a boa consciência do Evangelho. Entende? Só o sangue de Jesus teve esse poder de purificar a consciência do povo. A lei não. Pelo contrário, a lei sujava a consciência. É aquilo que nós lemos agora há pouco, né? A lei trazia o conhecimento do pecado. Ora, se a lei trazia o conhecimento do pecado, então ela trazia consciência de pecado. Percebe? Então, amado, é importante você entender, amado irmão, amada irmã, é importante você que está chegando agora na graça, você entender a importância disso, de Deus te revelar a graça.
Ao te revelar a graça, Deus está te revelando uma boa consciência. Não é mais consciência de pecador, de que vou perder a salvação, de que Deus está aborrecido. Não, Deus te ama. A ira de Deus, amado, foi retirada com a retirada da lei. Você vai ver isso aqui já já conosco. Entende? Ao cumprir a lei, o Senhor Jesus derramou o seu sangue de cordeiro de Deus, né? Quando ele fez isso, ele cumpriu totalmente a lei. Todas as exigências da lei foram cumpridas pelo Senhor. Então ele cumpriu e nos atribuiu essa justificação pela graça. Entende? Tudo isso já está em nós. Isso purificou a nossa consciência. Te retirou aquele pensamento de pecado que o sistema hoje insiste em colocar na mente do povo. Essa má consciência vem ainda das obras da lei, apesar de a lei ter sido já cumprida e tornada obsoleta. O Senhor cumpriu e tornou a lei obsoleta. Ao tornar a lei obsoleta, o Senhor retirou a ira. Vamos caminhar. O que mais era impossível para a lei e que a graça trouxe? O aperfeiçoamento. Nós somos perfeitos em Cristo, amado. A palavra diz que o Senhor nos aperfeiçoou. Vamos ver isso aqui já já. O Paulo diz em Colossenses, né, no capítulo 2, versículo 10, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. É promessa já cumprida. Somos perfeitos em Cristo, não em nós mesmos, em Cristo. E esse aperfeiçoamento, essa perfeição veio por meio de quê? Da lei? Obviamente que não. Veio pela graça. Hebreus 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, aqui futuros em relação ao antigo pacto, tá, gente? Esses bens são presentes agora. Já está realizado, já está cumprido. Mas a expressão bens futuros é em relação à promessa, né, as promessas que vinham do antigo pacto. Tá? Então, bens futuros, ou seja, bens que viriam a se manifestar em relação ao antigo pacto. Mas, na verdade, já são bens presentes. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Ou seja, quem é que se chega a Deus? Os filhos de Deus. Jesus falou, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, só mesmo quem Deus traz. E quem é que Deus traz para perto dele? Os filhos dele, os eleitos dele, desde antes da fundação do mundo. Então, ou seja, os filhos de Deus jamais poderiam ser aperfeiçoados espiritualmente por meio da lei. Está vendo? Esses sacrifícios que todo ano eles ofereciam pelos pecados. E se nós contextualizarmos para os tempos atuais, esses mesmos sacrifícios que se oferecem no sistema, sabe? Esses jejuns, e o paga-preço, e o come Santa Ceia, e anda de joelho, como é que fala? Ajoelhado na igreja, mas eu andei, eu orava andando de joelho, eu. Eu não estou falando da experiência de outros, não, da minha própria. A gente fazia as tais vigílias, né? E vira e mexe, o pastor mandava, anda de joelho, dá tantas voltas de joelho na igreja, rezando, orando. Eu fiz isso, amado. Eu achava que isso me aperfeiçoava. Entende? Então é isso. Esses sacrifícios lá, os da lei, né? Derramando sangue de animais, as abluções, os dízimos, todo aquele movimento da lei, aquilo nunca aperfeiçoou ninguém. O que aperfeiçoou então? Hebreus 10:14. Porque, por meio de um único sacrifício, tá vendo? Um único, na lei todo ano oferecia, todo dia, toda hora. Jesus veio e trouxe e estabeleceu um único sacrifício. Por meio daquele sacrifício, o Senhor aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, os filhos de Deus que estavam naquele momento sendo santificados em suas mentes, né? Recebendo o Evangelho. Esses filhos do Senhor que estavam sendo santificados no entendimento, eles já haviam se tornado, por meio de Cristo, perfeitos. Um único sacrifício. O que você leu comigo agora? Aperfeiçoou para sempre.
Aí eu lhe pergunto, qual é o sentido de hoje você fazer um jejum para se aperfeiçoar? Vocês entendem por que nós batemos tanto nessas teclas aqui? Você que está chegando agora na graça, esse estudo de hoje é muito voltado para você. Pensa comigo aí, junto comigo. Qual é o sentido? Eu vou fazer um jejum para me aperfeiçoar, para eu estar aqui fortalecido, para que eu possa buscar o poder. Amado, o que te torna perfeito para sempre foi o único sacrifício que Jesus fez. Não é o seu sacrifício, não é o mandamento que você segue, não é a ordenança, não é a cerimônia que você cumpre. Tudo isso é bobagem, tudo isso é perda de tempo. O que nos tornou perfeitos, o que nos fez nascer perfeitos em Cristo, foi o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Então hoje, a nossa posição é essa. Perfeitos em Cristo, abençoados, filhos, salvos, tudo isso. E além de tudo isso, abençoados, nós somos co-herdeiros. Amado, vou falar para você. Sabe por que você vai para o paraíso? Você, filho de Deus, eu, minha esposa, nós somos, graças a Deus. Sabe por que nós, filhos de Deus, vamos para o paraíso depois dessa vida terrena? Porque você é co-herdeiro. O paraíso é a herança do Senhor Jesus, né? Nós somos co-herdeiros. Ou seja, a mesma herança de Jesus é a nossa. Olha que tremendo. Então, ao adentrar o paraíso depois dessa vida terrena, você vai estar adentrando o que te pertence por meio de Cristo. Você é co-herdeiro. O paraíso é a herança. A vida eterna é a herança. Romanos 4, vejam só, amado. Vamos ler os versículos do 13 ao 16. Olha só, mais uma vez, não é o irmão Cristiano que está falando. Estou lendo a Bíblia. Porque não foi pela lei, sublinha aí, sublinha. Não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência, e nós somos descendentes de Abraão, percebe? A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Foi a fé de Abraão, entende, amado, que manifestou. Não foi a lei, mesmo porque Abraão estava muitos séculos antes da lei. Percebe isso? Então é muito óbvio que não foi pela lei, mas foi pela fé de Abraão. Entende? 14 e 15. Pois, se os que são da lei são herdeiros, olha só, logo a fé é vã, é inútil, e a promessa é anulada. Ô, meu amado, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, como é que uma pessoa pode ler isso aqui e continuar querendo viver debaixo da lei? Como eu disse no início, uns dizem abertamente, eu estou na lei mesmo e quero viver e tem que viver debaixo da lei. Outros não dizem, mas vivem de maneira velada, que é a maioria do sistema religioso. Como é que alguém pode querer viver assim? Entende? Pois se os que são da lei são herdeiros, se esse é o caso e não é, logo a fé é vã, é inútil, a promessa está anulada. Porque a promessa veio através da fé de Abraão. Porque a lei opera a ira. Você lembra que eu falei agora há pouco que a lei trazia ira? Por quê? Porque a lei trazia a condenação. Lembrem-se disso. A lei era o ministério de morte e condenação. Então, por meio da lei, havia a imputação do pecado. Se o pecado estava sendo imputado, logo a ira de Deus estava sobre aqueles. É isso que o texto está dizendo. Então, a lei não traz a promessa. Ao contrário, ela anula. Paulo está falando isso aqui, não sou eu não, hein? Porque a lei opera a ira. Ou seja, por meio da lei, em vez de vir a promessa, em vez de vir a justiça, vinha a ira de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, assim como nós hoje não vivemos debaixo da lei, Abraão também não viveu debaixo da lei. Percebe? Então, a promessa veio para Abraão sem lei. 16. Porquanto procede da fé o ser herdeiro. Amado, olha só. Foi a fé de Abraão que tornou o povo, os descendentes dele, herdeiros. Então, se hoje nós somos herdeiros de Cristo, foi porque Abraão teve fé. Abraão não viveu debaixo da lei.
Então a promessa foi dada para ele pela fé dele. E nós, como descendentes, portanto, de Abraão que somos, percebem? Somos co-herdeiros de Cristo, não pela lei. A promessa veio pela fé de Abraão. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Gente, não é pela lei. Não são os judeus na carne. Entende? Não tem nada a ver com carne. É espiritual a coisa. E aí entram os chamados gentios, né? Porque israelita é quem é no espírito. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça. Opa! Então quer dizer que não é segundo a lei? Não, irmão Cristiano, não é segundo a lei. Ué, então por que os caras vivem cumprindo a lei hoje? E guarda sábado, e faz isso e aquilo, e faz jejum, e sacrifica daqui, e sacrifica... Entende a perda de tempo que é o sistema religioso? Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não só a que é da lei, ou seja, os judeus que de fato são filhos de Deus, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Tremendo, né? Amado, você é co-herdeiro de Cristo, por quê? Porque a promessa foi dada lá pela fé de Abraão. Abraão não cumpriu lei nenhuma. Entende? Pela lei veio a ira. A promessa veio pela fé de Abraão. E aquela fé de Abraão trouxe então a promessa e a co-herança para todos os herdeiros. Então hoje você é co-herdeiro com Cristo por causa da fé de Abraão, percebe isso? Não foi pela lei. Então hoje você é herdeiro, amado. O paraíso te pertence. Acorde para a vida. Você não tem que sacrificar nada, fazer nada, cumprir mandamento nenhum para você herdar o reino. Entende? O reino já lhe pertence. Inclusive, já estamos no reino do ponto de vista espiritual. E estaremos, de fato, após essa vida terrena. Corpo glorificado, alma restaurada e espírito. Tudo junto de novo. Assim como somos triúnicos hoje, nesse mundo. Só que vivemos numa carne adâmica ainda, né? E com a nossa alma influenciada por essa carne adâmica, no paraíso a realidade será outra. Você vai herdar o paraíso, por quê? Porque você é co-herdeiro com Cristo. Agora você vai herdar porque você cumpre mandamentos da lei? Você acabou de ler conosco. Foi pela fé de Abraão. Foi e é e sempre será pela graça. Está entendendo o ponto? Então a graça veio por causa da incapacidade da lei de nos prover tudo isso aqui que nós vimos agora. A lei nunca conseguiria prover nada disso aqui. Então o Senhor pré-ordenou a graça e a fez se manifestar por meio de Cristo para que nós hoje, filhos dele, pudéssemos ser co-herdeiros de tudo. E eu quero encerrar, para a honra e glória do Senhor, com Romanos capítulo 6, verso 14. Esse versículo é um outro clássico da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Claro, não tem, né? Não tem domínio nenhum. Do ponto de vista de tirar a sua salvação, né? De tirar a sua herança, o pecado não tem esse poder. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse versículo resume tudo que nós estudamos hoje. Você, eu, todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Por isso nós temos tudo isso que a lei não pôde trazer naquela época, nós temos hoje por meio do que Jesus fez por nós. Toda a honra e toda a glória, portanto, sempre sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo.